Então, voltando, né? Esse é o segundo vídeo que eu queria falar para vocês o poder de uma caminhada. Como eu estava falando para vocês, uma das palavras que veio na minha mente enquanto eu estava me preparando para começar meu trabalho foi letargia. Sabe quando você sente aquela preguiça de tipo assim, nossa, cara, não quero fazer agora. Ai, nossa, eu tô um pouco cansado. Tipo, acabei de acordar. Tipo assim, ainda que eu levantei às 6. Eu falei pra vocês no outro vídeo. Eu levantei às 6 e eu tava meio intrigado com aquela palavra letargia. Letargia, o que é letargia? Aí fui atrás do significado. É uma indisposição e falta de energia física e mental para a realização das atividades. E uma das coisas que mais me chamou a atenção em relação à letargia foi a sensibilidade para a rejeição. Para quem não sabe, meu trabalho é de vendedor e o vendedor lida com o não todo dia, todo santo dia. É alguém falando assim: ah, moço, não quero, hoje não, tô sem dinheiro. Então é sempre. E eu comecei a estranhar uma coisa que veio acontecendo comigo esses tempos, que antes eu conseguia fazer muitas vendas num prazo de tempo muito curto, tipo 6 horas, 80 vendas, que é muita coisa. Para quem não está acostumado a fazer 2, 3, 10 vendas, pode parecer muito, né? E geralmente as pessoas levam bastante tempo. As vendas que eu falo é venda de doce, né? Paçoquita na rua. Então, tipo assim, fazer 2, 3, 10 vendas, para quem não está acostumado, leva 1 hora, 2 horas, às vezes menos, às vezes mais. Mas para mim, que já estava tão acostumado, identificar essa diminuição de produtividade, essa sensibilidade maior na rejeição, eu falei assim, mano, o que tá pegando, cara? Por que isso está acontecendo? Por que tá esse desânimo excessivo, cara? Por que tá essa desmotivação em excesso de, tipo assim, sabendo que eu tenho muitas contas para acertar, mas, cara, eu tô com saúde, não tô emocionalmente ruim, no sentido de, namorado me largou, essas coisas que poderia ser uma desculpa, mas, cara, tô bem emocionalmente, né? A única questão que tá me apertando mais emocionalmente é as dívidas, né? Os problemas que eu tô enfrentando de finanças, né? E também até de certa forma, vamos dizer assim, um pouco espiritual, né? Porque dinheiro sempre está ligado com espiritualidade, pode parecer que não, mas está. E eu fiquei meio assim tentando entender o que tá rolando, né? E aí, nossa, tá pulando um monte de peixe aqui, eu tô perdendo. Aí, enquanto eu tava refletindo antes de me preparar para vender, eu percebi a primeira coisa. Primeiro, que eu tava intrigado com essa palavra, e segundo, o que eu identifiquei? Que todos esses sinais de desânimo, de indisposição, de falta de energia, de sensibilidade para rejeição, seriam, além dessa letargia, seria tipo uma depressão. E aí eu comecei a me questionar em relação à depressão, né? Aí eu falei assim, cara, deixa eu dar uma pesquisada no YouTube. E aí um dos vídeos que eu achei, eu não vou lembrar o nome do cara, eu não guardo muito o nome. Um dos vídeos que o médico especialista estava falando, né? Ele falou que tem sim casos de depressão onde não pode acontecer, mas onde ela não é essencialmente vista por uma tristeza profunda. Eu falei, caramba, mano, não sabia disso não, cara. Aí eu vim aqui num parque, eu falei, mano, já que eu tava lá na rua, antes de começar a ver esse vídeo, eu tava na rua. Eu falei, mano, quer saber? Eu vou num parque, vou dar uma volta, vou caminhar um pouquinho que eu acredito que vai melhorar. Saí com essa mentalidade. Cheguei aqui no parque, pesquisei esse negócio de tipo assim, tem como haver depressão sem tristeza, coisa desse tipo, né? Aí na verdade eu coloquei letargia no YouTube. Eu só pesquisei letargia, apareceu esse médico falando sobre depressão sem necessariamente a tristeza, que eu achei muito interessante. Aí eu comecei a dar uma volta, passei uns 10 minutos ouvindo ele caminhando, subida daqui, descida dali. Eu falei, mano, quer saber? Deixa eu continuar caminhando, dando uma voltinha aqui no parque. Aí eu abri um podcast de JoJ, procrastinação, episódio 159, 48 minutos, fui ouvindo, andando pra cá, andando pra lá, e sobe, desce. Aí, num determinado momento, a hora que eu percebi, eu tava acompanhando o tempo, é lógico, eu tava acompanhando o tempo do podcast,
em determinado momento eu percebi uma coisa. Que coisa foi essa? Já tinha passado 30 minutos do podcast e eu tava andando, suado, é lógico, de calça, tô de calça jeans. Eu falei, mano, e eu só vim dar uma caminhada e fez tudo isso? E eu falei, caramba, mano, olha só que doideira, cara. E o mais engraçado é que foi o seguinte, hoje é segunda-feira. Segunda-feira passada, eu tinha meio que dado um início numa rotina de exercício, mas, sabe, você faz um dia e outras preocupações vão tomando conta do dia, o horário acaba atrasando de levantar, tipo, ao invés de levantar 6 horas, levanta 7 horas, que pode não parecer muita coisa, mas que já afeta muito para quem trabalha por conta própria, para quem às vezes depende muito do desempenho do dia, de meta e tudo mais. Então, tipo assim, levantar um pouco mais tarde implica no meu café da manhã, e meu café da manhã implica no meu horário de manhã de vender, implica no horário que eu vou almoçar, implica em muitas coisas. E quando eu tava percebendo isso, eu falei, cara, deixa eu dar uma caminhada. Fui, tomei meu café da manhã e eu percebi isso. Aí eu falei, nossa, cara, e eu quero deixar essa reflexão para vocês. Quantas caminhadas vocês têm feito, né? Porque segunda-feira passada eu não andei muito. Eu andei 300 metros, sabe o que é dar 2 voltas no condomínio e falar tá bom? E voltar para casa e tomar um banho? Foi isso que eu fiz. E olha só, por mais incrível e louco que pareça, num desânimo, numa situação de dívida, situação de um monte de coisa, realmente de uma urgência de fazer dinheiro, eu simplesmente percebi que, cara, olha só que benefício que fez para mim, para minha mente, para o meu corpo. Dá uma volta, dá uma caminhada. Ah, lógico que normalmente para quem trabalha por conta própria, você parar uma atividade que te traz retorno financeiro para fazer uma outra, não faz muito parte do sentido, do senso lógico. Mas, cara, nesses últimos dias eu tenho percebido que como que afeta a sua cabeça não estar bem emocionalmente, financeiramente, às vezes até espiritualmente, você não estar bem consigo mesmo e com Deus, ou como que isso afeta, cara? Afeta não só o seu emocional, mas afeta a sua disposição, afeta a sua energia, afeta o seu relacionamento com as pessoas. E não estamos mais falando de uma caminhada, estamos falando de você, estamos falando de nós como seres humanos, ou como que é algo muito pequeno, muito simples. Eu ia gravar esse vídeo duas horas para trás, 2h30 para trás, quando eu estava sentado no chão da calçada que eu costumo realizar as minhas vendas no semáforo. Eu ia gravar esse vídeo e falar, nossa, mano, mas eu não quero levar esse desânimo para as pessoas, porque as coisas têm horas que elas são difíceis mesmo, mas qual é a forma que você vai enxergar? Porque para quem está no fundo do poço, e realmente eu estou numa situação muito delicada e muito difícil, para quem está no fundo do poço, conseguir ânimo, energia, disposição, cara, disciplina, que bagulho difícil que é de disciplina, para se levantar, crescer, se tornar maior que o problema e resolvê-lo, cara, vocês não fazem ideia desse desafio. Vocês não fazem ideia desse desafio. Uma coisa é a pessoa ter R$100 de conta, de dívida, e tá desesperada. Outra coisa é você tá com mais de R$10.000 e falar, cara, como que eu vou pagar isso trabalhando com venda? Só com venda. E o produto que eu vendo, eu tenho 2 produtos que eu vendo. Eu vendo um produto que me permite uma margem de lucro de R$80, só que ele é relativamente mais difícil, então depende de muitas outras circunstâncias. Da pessoa ter dinheiro, de eu fazer uma boa abordagem, da pessoa entender o que eu estou fazendo. Então depende de várias outras coisas, e algo que para mim é um pouco mais fácil, mais tranquilo, que é as paçoquitas no semáforo. Então, você imagina não peço para você se colocar no meu lugar, porque não tem como. As suas experiências e as minhas experiências são únicas. Não tem como você se colocar no meu lugar e nem eu se colocar no seu lugar. Empatia não é isso, né? Mas enfim, voltando ao cerne do assunto. Você imagina como você... E eu deixo essa reflexão. Como você, se você estivesse numa situação difícil financeiramente, mas difícil não é... estou com contas. Difícil financeiramente eu digo... Tudo o que eu ganho, ainda assim, é 1% perto do que eu preciso pagar. Como você agiria? Como você
se sentiria se você já cortasse gastos, se você já entendesse a raiz da onde está vindo essas contas, se você já soubesse que tem 20% de juros ao mês para as contas que você não pagar, ou seja, cheque especial. Então, tipo assim, como você agiria? Porque é exatamente essa a minha situação. E eu fico me pensando e me perguntando como eu vou agir, como eu vou fazer, porque é difícil, cara. Não é algo que você fala assim, ai, beleza. Porque é muito fácil você vir e culpar a falta de produtividade, culpar a procrastinação, culpar um desafio emocional de estar ali realizando as vendas, mas ninguém enxerga esse outro lado. Essa parte de, cara, eu não estou com a cabeça boa para falar com as pessoas. Ninguém enxerga essa parte. E eu não estou falando isso para que você se sensibilize com a minha situação, mas eu estou falando isso para que você comece a imaginar como você reagiria ou como você agiria diante dessa situação. Porque nós como adultos, é muito fácil a gente falar, irmão, fecha a cara e faz o teu e vai embora, marcha, produzir dinheiro, fazer dinheiro, trabalhar, e é isso aí. Só que existem pequenos processos antes que, se esses processos não estiverem alinhados, atrapalha inclusive o seu próprio desempenho. Por exemplo, a falta de sono, dormir pouco, atrapalha o quanto você consegue produzir no dia. Isso é fato. É só você dar uma olhada em pesquisa, cara. Gente que dorme menos que 6 horas por dia não produz a mesma quantidade, não tem o mesmo desempenho, a mesma performance de alguém que consegue dormir uma quantidade de horas maior, mas que supre a necessidade fisiológica do próprio corpo. Então a pessoa que está acostumada e que o corpo dela precisa dormir 7 horas e meia, se ela dorme menos que 7 horas e meia, isso afeta no desempenho do trabalho dela. Então, tipo assim, eu comecei a entender que não é só o sono, não é só a meta do trabalho, não é só necessariamente o comportamento das finanças para poder pagar as contas. É muito mais, cara, é muito mais. Mas se eu puder resumir esse vídeo, e o título desse vídeo é exatamente isso: o poder de uma caminhada, cara, o poder de uma caminhada. Eu caminhando aqui, eu comecei a refletir um pouco na minha vida, comecei a refletir um pouco nas minhas atitudes, na maneira como eu tenho agido e me comportado diante desses desafios, sabe? Então, se você não fez, eu sugiro que você faça. Não escute música. Não escute música nesse momento que você vai se dedicar para a reflexão da sua vida. Não escute música. Coloque um podcast de um assunto que seja interessante para você. No meu caso foi procrastinação, né? Eu falei, cara, eu preciso parar de ficar adiando as coisas que são urgentes, que são importantes, e fico deixando para depois. Então escolha um assunto que faça sentido para você e vai dar uma volta, cara. Vai caminhar. Vai tá perto da natureza, meu Deus. Faz isso. E eu tenho certeza que qualquer desânimo, qualquer indisposição sua, pelo menos já vai estar uns 20% melhor. Você fala, nossa, mas só 20%? Aí você imagina, 20% hoje, 20% amanhã, 20% depois. Cara, daqui a pouco você tá pulando de alegria e você vai falar, uai, mas por que você tá tão feliz, tão alegre assim? Vai falar, cara, eu tô construindo a vida dos meus sonhos. E é exatamente por esse motivo que eu falo pra vocês, não desista. Não desista. E vai dar uma caminhada, em nome de Jesus, tá bom? Beijo.